Capítulo 40. Elizabeth já não conseguia conter a impaciência de dizer a Jane o que acontecera, e por fim, decidida a suprimir todos os detalhes que se referissem à irmã e preparando-a para uma surpresa, descreveu-lhe na manhã seguinte a parte principal da cena entre o Sr. Darcy e ela. O espanto da Sra. Bennet logo foi mitigado pela forte afeição que tinha pela irmã, que fazia que qualquer admiração por Elizabeth parecesse perfeitamente natural, e logo toda a surpresa se perdeu em outros sentimentos. Lamentava que o Sr. Darcy tivesse exprimido seus sentimentos de maneira tão pouco apta a valorizá-los, mas sentiu ainda maior pesar pela infelicidade que a recusa da irmã devia ter-lhe provocado. A certeza que tinha de ser bem-sucedido era equivocada, disse ela, e certamente não devia ter transparecido. Mas imagine como isso deve ter agravado a sua decepção. De fato, explicou Elizabeth. Lamento profundamente por ele. Ele tem, contudo, outros sentimentos que provavelmente o farão perder o afeto por mim. Mas você não me censura por tê-lo recusado. Censurar você? Ah, não! Mas você me censura por ter falado de Wickham com tanto entusiasmo. Não, eu não sabia que você estava errado ao dizer o que disse. Mas você vai saber quando eu lhe disser o que aconteceu no dia seguinte. Falou então da carta, repetindo todo o seu conteúdo no que se referia a George Wickham. Que choque para a pobre Jane, que estava pronta para passar pelo mundo sem acreditar que existisse tanta maldade em toda a raça humana somada, como a que aqui se concentrava num único indivíduo. Nem a vingança de Darcy, embora grata a seus sentimentos, foi capaz de consolá-la de tal descoberta. Tentou energicamente provar a probabilidade de erro e absolver um sem comprometer o outro. Isso não vai dar certo, disse Elizabeth. Você nunca poderá fazer os dois serem bons. Faça a sua escolha, mas deve contentar-se com um só dos dois. Há entre eles só essa quantidade de mérito, apenas o bastante para fazer um único homem bom. E ultimamente esse mérito tem variado bastante, de um para o outro. Eu, por meu lado, estou inclinada a acreditar totalmente no que diz Darcy, mas você deve fazer sua própria escolha. Demorou algum tempo, no entanto, até que Jane voltasse a sorrir. Acho que nunca fiquei tão chocada, disse ela. Wickham, tão mal assim? É quase inacreditável. E o coitado do Sr. Darcy? Querida Lizzie, imagine só o que ele deve ter sofrido. Uma decepção dessas. E sabendo da má fama também. E tendo de contar uma coisa dessas da irmã. É deprimente demais. Tenho certeza de que você concorda comigo. Ah, não. Perco todos os remorsos e toda a compaixão a ver você tão cheia de ambos. Sei que você lhe fará tão ampla justiça que a cada momento fico mais despreocupada e indiferente. Sua prodigalidade torna-me avara. E se você o lamentar por mais algum tempo, meu coração vai tornar-se leve como uma pluma. Pobre Wickham, há tal expressão de bondade em suas feições, tal sinceridade e gentileza em seu jeito. Houve, por certo, algum problema na educação desses dois jovens. Um ficou com toda a bondade e o outro com toda a aparência dela. Nunca achei, como era o seu costume, que o Sr. Darcy carecesse de tal aparência. E, no entanto, eu achava que estava sendo extraordinariamente esperta. Elizabeth replicou, ao assumir uma antipatia tão profunda, sem nenhuma razão. Uma repulsa desse tipo é um tal estímulo à genialidade, uma tal oportunidade para a inteligência. Podemos falar mal de alguém sem parar e não dizer nada de justo. Mas não podemos rir sempre de um homem sem de quando em quando topar com alguma coisa espirituosa. Lizzie, a primeira vez que você leu a carta, tenho certeza de que não conseguiu encarar o caso como agora o encara. Não consegui mesmo. Estava muito constrangida, sentindo-me até infeliz. E sem ter ninguém com quem falar sobre o que sentia, nenhuma Jane para me reconfortar e dizer que eu não havia sido tão fraca, e fútil, e insensata como sabia que fora. Ah, como eu senti falta de você. É uma pena que você tenha usado expressões tão fortes ao falar de Wickham ao Sr. Darcy, pois agora elas parecem mesmo completamente imerecidas. É verdade, mas a infelicidade de falar com amargura é uma consequência muito natural dos preconceitos que eu vinha nutrindo. Há um ponto sobre o qual eu quero a sua opinião.
Eu quero que me diga se devo ou não revelar aos nossos conhecidos, em geral, o verdadeiro caráter de Wickham. A senhorita Bennet fez uma breve pausa e então respondeu. Certamente não há por que desmascará-lo de modo tão terrível. Qual é a sua opinião? Que não seja o caso de fazê-lo. O Sr. Darcy não me autorizou a tornar pública a sua comunicação. Ao contrário, eu não devia revelar nenhum dos pormenores relacionados à irmã. E se eu tentar desiludir as pessoas quanto ao resto da sua conduta, quem vai acreditar em mim? É tão violento o preconceito geral contra o Sr. Darcy que metade da boa gente de Meryton preferiria morrer a tentar mostrá-lo sob uma luz simpática. Não sirvo para isso. Wickham logo vai partir, e portanto pouca importância terá quem ele realmente é. Daqui a algum tempo, tudo será descoberto, e então poderemos rir da estupidez deles por não terem percebido antes. No momento, eu não vou falar nada sobre o caso. Você está certa, disse Jane. Tornar públicos os erros dele pode arruiná-lo para sempre. Talvez ele lamente agora o que fez e esteja ansioso para reformar o seu caráter. Não devemos desesperá-lo. O tumulto na mente de Elizabeth foi aliviado por essa conversa. Livrara-se de 2 segredos que pesavam sobre ela havia 2 semanas e teve a certeza de encontrar em Jane uma pessoa disposta a escutá-la toda vez que quisesse falar de novo de qualquer dos dois. Havia ainda, porém, algo à espreita por trás, cuja revelação a prudência proibia. Não ousava contar a outra metade da carta do Sr. Darcy, nem explicar à irmã com que sinceridade fora amada pelo amigo dele. Essa era uma informação que ninguém poderia compartilhar, e estava ciente de que só mesmo um perfeito entendimento entre as partes poderia justificar que se livrasse do estorvo desse último mistério. E então, pensou ela, se esse muito improvável evento tiver lugar, poderei somente dizer o que o próprio Bingley poderá contar de maneira muito mais agradável. Só poderei ter liberdade de comunicação quando ela já não tiver nenhum valor. Agora que voltara para casa, tinha tempo para observar o real estado de espírito da irmã. Jane não estava feliz. Ainda sentia um afeto muito profundo por Bingley. Não tendo nunca antes sequer se julgado apaixonada, sua afeição tinha todo o entusiasmo do primeiro amor, e pela idade e personalidade, maior firmeza do que os primeiros amores costumam demonstrar. E ela apreciava com tanto fervor a lembrança dele e o preferia a qualquer outro homem que tinha de se valer de todo o seu bom senso e de toda a sua atenção aos sentimentos dos amigos para não se entregar àquelas saudades danosas à saúde e à tranquilidade. Muito bem, Lizzie, disse certo dia a Sra. Bennet. Qual é agora a sua opinião sobre esse triste caso da Jane? Eu, por meu lado, decidi nunca mais falar a esse respeito com ninguém. Disse isso a minha irmã Phillips outro dia, mas, pelo que sei, Jane não o viu nenhuma vez em Londres. Ora, ele é um rapaz muito indigno, e não acho que agora haja a menor possibilidade de que ela volte a vê-lo. Não se fala mais que ele volte a Netherfield para o verão. Eu me informei com todos os que podiam saber de alguma coisa. Não creio que ele um dia volte a morar em Netherfield, disse Elizabeth. Muito bem, seja como ele quiser. Ninguém quer que ele venha. Mas vou sempre dizer que ele tratou pessimamente a minha filha, e se eu fosse ela, não teria tolerado aquilo. Meu consolo é que com certeza Jane vai morrer de desgosto e ele se arrependerá do que fez pelo resto da vida. Mas, como Elizabeth não sentia nenhum consolo naquela expectativa, não deu nenhuma resposta. Diga-me uma coisa, Lizzie, continuou a mãe, logo em seguida. Então é verdade que os Collins têm uma vida muito sossegada, não é? Muito bem, só espero que isso dure bastante. E como é a comida da casa deles? Tenho certeza de que Charlotte é uma excelente dona de casa. Se tiver metade da esperteza da mãe, terá economizado muito. Estou certa de que não fazem extravagância na casa deles. Não, de jeito nenhum. Muito boa administração, pode ter certeza. Claro, eles vão tomar cuidado para não entrar no vermelho. Eles nunca perderão sono por causa de dinheiro. Que sejam felizes assim. E, é claro, eles sempre falam de tomar posse de Longbourn quando seu pai morrer. Com certeza vão considerar a casa sua propriedade quando acontecer. Esse é um assunto que eles não poderiam abordar na minha presença. Não,
Seria estranho se o fizessem, mas não tenho dúvida de que sempre falam sobre isso entre eles. Ora, se conseguem sentir-se bem com uma propriedade que legalmente não é deles, melhor para eles. Eu sentiria vergonha de ter um imóvel de que só tivesse o morgadio. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.